Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia quem está falando, e nesse estudo de hoje nós vamos aprender aqui sobre o significado do candelabro na Bíblia Sagrada. Mas antes, já quero aqui fazer aquele pedido em especial para você que está chegando agora no canal, que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal. Não esqueça de se inscrever, ative aí também o sininho de notificações, a opção todas, para que assim o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas também possam ser aí alcançadas pela palavra de Deus e assim também aprender um pouquinho mais daquilo que a Bíblia ela nos ensina. Amém, meus queridos? Então, fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Só vou soltar aqui uma breve vinheta para você assim se preparar para esse estudo de hoje. Meus irmãos, o candelabro ele é um dos mais antigos símbolos da religião judaica. O candelabro ou menorá em hebraico é um castiçal com uma coluna do centro da qual saem 6 hastes, totalizando 7 braços. Êxodo 25, versículos 31 e 32, a Bíblia narra da seguinte forma: Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará o candelabro, tanto o seu pedestal como as suas hastes, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formarão com ele uma só peça, e de seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Segundo os judeus, o candelabro remete aos olhos de Deus que sondam toda a terra. Na interpretação cristã, o castiçal de ouro aponta para Cristo e a sua igreja, que é a luz do mundo. Estará em Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16. O primeiro castiçal foi produzido por Moisés, que seguiu rigorosamente as instruções dadas por Deus no Monte Sinai. Êxodo capítulo 25, versículo 40. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo que foi mostrado no monte. O candelabro era um objeto inteiriço de ouro e batido. Na extensão de cada braço havia uma cavidade, onde era depositado o azeite junto ao pavio. O candelabro tinha o peso aproximado de 35 quilos, Êxodo 25, 39. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos esses utensílios. O castiçal ficava no tabernáculo, posicionado dentro do santo lugar, e era a única peça que iluminava o espaço. Na Bíblia existem algumas referências relativas ao candelabro. A primeira passagem está em Êxodo 25, do versículo 31 ao 40, que aborda a instrução de Deus para a produção do candelabro. Vamos ler lá então, irmãos.
Êxodo 25, do versículo 31 ao 40, a Bíblia diz da seguinte forma: Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará o candelabro. Tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas coroas formarão com ele uma só peça, e de seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado, 3 de outro. Em um braço haverá 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e coroa. Também no outro braço 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e coroa. Assim se farão os 6 braços que saem do candelabro. Mas na haste central haverá 4 copos a modo de flores de amêndoas, com os seus cálices e as suas coroas, e um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça. Outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a hastes. Assim será para os 6 braços que saem do candelabro. Os seus cálices e os seus braços formarão uma só peça, como a haste. O todo será de obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espervitadores e os seus cinzeiros serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos esses utensílios. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo que foi mostrado no monte. O segundo texto encontra-se em Êxodo capítulo 37, versículo 17 ao 24, que atesta a execução da peça. Vamos ler também lá em Êxodo capítulo 37, do versículo 17 ao 24. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido, fez o candelabro, tanto o seu pedestal como as suas hastes, os seus copos, os seus cálices e as suas coroas formavam com ele uma só peça. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro lado. Em um braço havia 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e coroa. Igualmente no outro braço, 3 copos a modo de flores de amêndoas, com cálice e coroa. Assim se fez com os 6 braços que saíam do candelabro. Mas na haste central havia 4 copos a modo de flores e amêndoa, com os seus cálices e as suas coroas. Também havia um cálice debaixo de 2 braços, formando com a hastes uma só peça. O outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a hastes, e ainda outro cálice debaixo dos outros braços, de uma só peça com a hastes, e assim se fez para os 6 braços que saíam da hastes. Os seus cálices e os seus braços formavam uma só peça com a haste, e o todo era uma obra batida de ouro puro. Também de ouro puro lhe fez as lâmpadas, em número de 7, com os seus espervitadores e os seus cinzeiros. De um talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. Outro episódio que envolve o candelabro
encontra-se no livro de Zacarias. O profeta teve uma visão de um candelabro de ouro com 7 lâmpadas e 7 bicos para as lâmpadas. Havia um reservatório para o azeite na parte superior e 2 oliveiras ao lado do candelabro. Zacarias, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e as 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Ao perguntar o que significavam as lâmpadas, o anjo disse a Zacarias: essas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. No primeiro capítulo do livro de Apocalipse, o apóstolo João teve a visão de 7 candelabros de ouro em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. Nesta visão, as 7 lâmpadas representavam as 7 igrejas primitivas da Ásia Menor. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Eis o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apesar de ser um utensílio judaico, algumas igrejas cristãs utilizam o candelabro como um ornamento. Muitos cristãos associam o candelabro aos 7 Espíritos de Deus escritos no livro de Apocalipse. O termo 7 Espíritos de Deus representa a plenitude do Espírito Santo e estão citados em 4 textos do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, Apocalipse capítulo 4, versículo 5 e Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Meus irmãos, inclusive, no próximo estudo eu vou aqui estar falando sobre o significado dos 7 Espíritos de Deus. E através desse estudo que eu vou estar fazendo aqui, que vai ser no próximo sábado, então a gente vai entender melhor qual é o significado dos 7 Espíritos de Deus que está ali no livro de Apocalipse, que aparece aqui nesses trechos aqui, a qual eu falei agora para vocês. E diante desse estudo também, aí nós vamos analisar e ver se é correto, né, essas igrejas cristãs, nos dias de hoje, ter em suas igrejas o candelabro também como um utensílio, ou se isso não passa somente de mais um misticismo dessas igrejas, como eles já fazem com a Arca da Aliança, que é um misticismo, porque nós sabemos, né, que não se faz mais necessário, né, nós termos aí a réplica da Arca da Aliança. Mesmo assim, algumas igrejas utilizam essa réplica. E assim nós vamos ver também sobre esse candelabro, né, o castiçal. Então não perca, já deixa aí agendado aí, próximo sábado vamos fazer esse estudo sobre aí os 7 Espíritos de Deus, vamos tirar todas essas dúvidas e vamos realmente aqui, né, analisar se é correto ou não a questão aí dessas igrejas, né, ter o candelabro em suas respectivas instituições religiosas. Amém, meus queridos? Vamos aqui prosseguir com o estudo. No livro de Isaías, o profeta escreveu
que o Espírito Santo repousaria sobre o Messias e destacou 7 características do Espírito Santo. Isaías capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, meus queridos, aqui nós vimos, né, um breve estudo sobre o significado do candelabro na Bíblia. E agora nós vamos ver aqui também a importância, o valor que tem, né, para os judeus esse candelabro. Não somente lá no Antigo Testamento, como até nos dias de hoje. Nós vamos ver aqui e entender que o candelabro ainda, né, é de grande avalia para os judeus. Revisando aqui, irmãos, para os judeus, não para as igrejas de hoje, mas sim para os judeus. Amém, meus queridos? A menorá é um dos principais símbolos judaicos. Sua luz representa a luz eterna da Torá, o livro sagrado para os judeus. As 7 luzes também representam os 7 dias da criação do mundo. Atualmente, a menorá constitui o símbolo do Estado de Israel, juntamente com a estrela de Davi. A menorá foi reintroduzida em 1948, que foi a proclamação do Estado de Israel, como símbolo nacional do povo judeu e da identidade de Israel. A partir do dia 25 do mês de Kislev, do calendário judaico, equivalente ao mês de dezembro, há uma celebração chamada Hanukkah, festa das luzes ou da dedicação. A festa celebra a vitória da luz sobre a escuridão, a reconquista da terra e do templo. No século II a.C., Israel estava sob domínio de outros povos. Com isso, o templo foi profanado. Foram realizados sacrifícios pagãos pelos seleucidas, que também introduziram imagens de deuses gregos no templo. Depois de uma grande revolta e um levante bem-sucedido dos macabeus, os judeus retomaram o templo. Uma tradição antiga conta que, ao acenderem a menorá para realizarem o processo de purificação do templo, constataram que havia azeite para manter o candelabro aceso por apenas um dia. Milagrosamente, a menorá ficou acesa 8 dias, todo o tempo da purificação do templo. Meus queridos, então esse foi o nosso pequeno estudo de hoje sobre o significado do candelabro, né, na Bíblia Sagrada. E vimos também aqui um pouquinho sobre a importância, né, que tem, né, o valor, né, que tem o candelabro até os dias de hoje para o povo judeu. Então, meus queridos, que esse estudo aqui então possa agregar aí um pouco mais no seu conhecimento, que através desse estudo você possa aí realmente crescer a cada dia aí na graça e no conhecimento e trazer esse conhecimento para o seu dia a dia, compreender sobre esses estudos e continuar, meus irmãos, estudando a palavra de Deus. Não só assistindo os estudos aqui no YouTube, mas medite no estudo, pega aí na sua casa a Bíblia e lê as escrituras que foi falado aqui,
confirma verdadeiramente se realmente está na Bíblia ou não, para que você venha ter essa convicção de que o estudo realmente está servindo para o teu crescimento, para que você possa confirmar que realmente o que está passando aqui, que eu estou trazendo para vocês, né, não é coisa da minha cabeça, não é coisa minha, mas sim é um estudo que condiz com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras, para que você possa, irmãos, estar cada dia mais aí aprendendo juntamente comigo, através da Bíblia Sagrada. Que eu, com certeza, irmãos, a cada estudo que eu preparo aqui para trazer para vocês aqui no vídeo, eu também estou aprendendo bastante. E é esse conhecimento que eu estou tendo aqui que eu quero transmitir para vocês, para que juntos possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.